Ok. Ok. Tá. Tá. A gente falou que ia falar do quê? Sobre Vamos, o presente da psicanálise, É isso. né? O presente que não é futuro. Porque não dá pra ser futuro. A última vez que fizemos um vídeo foi o ano passado. Exatamente, um pouquinho mais de um ano atrás. E nós aqui novamente. E na época a gente tinha começado mostrando os nossos livros. E sim, Mas desse ano não vamos parar de falar desses livros. já chega, já falamos o suficiente. Não quer dizer que não podem comprar. Fiquem à vontade. Vou colocar o link embaixo, né? E aí a gente não sabia do que falar. Você falou o presente. É o presente da psicanálise, porque a gente começou a falar do futuro da psicanálise, né? Porque muitos psicanalistas hoje, qual é o futuro da psicanálise? E aí a gente falou, não há futuro, né? Tem que ver o presente para ter um futuro, né? O futuro vai ser, mas depende de como, do que está acontecendo agora. Então daí a gente tem duas, você tem paciente, você é psicanalista. Sim. E eu sou mais assim, da teoria, né, do que eu acho das coisas. É a prática e a teoria. A prática e a teoria. E o que eu vejo muito, assim, na verdade, assim, né, o que eu te falei, né, a ligação que eu tenho com a psicanálise, eu assisto assim, o que o Christian Dubuis-Santini, né, os vídeos que ele faz, assim, que na verdade são coisas bem teóricas sobre o Lacan, para psicanalistas, lá em Paris. Sim. E ele vai falar que na França, assim, ele fala até 97, 99% dos psicanalistas assim, perderam completamente a essência e o Lacan, na verdade. Sim. Então ele fala que é um desastre total da psicanálise na França. Eu moro no Brasil, você mora no Portugal. Exato. E qual é a sua visão das coisas, assim, do que você vê do trabalho de psicanalista, assim? Você é tão extrema quanto o Santini ou não? Ou não, não sou tão extrema. No entanto, eu dou um crédito ao que o Santini fala, porque também tem ali a revolta dele, com razão. Afinal de contas, ele mora aqui na França, ele sabe como as coisas funcionam e ele é extremamente rigoroso com a técnica, com como as coisas têm que ser feitas, com levar o Lacan ao pé da letra mesmo, né? E ele sempre faz, né, o retorno a Lacan, ele sempre se remete ao que Lacan disse, a como Lacan costurou a teoria, mas eu sou um pouco mais otimista do que ele. Por exemplo, a psicanálise no Brasil, ela... De maneira geral, ela funciona bem, só que não quer dizer que não tenha grandes problemas, né? Problemas realmente técnicos, problemas de formação, sobre a formação do psicanalista, né, em si. Portugal eu não vou nem comentar, porque em Portugal a psicanálise lacaniana, existem psicanalistas lacanianos que estão tentando implementar a psicanálise lacaniana. Na verdade, nem implementar seria a palavra correta, mas assim, mostrar para a população que teria uma outra alternativa. Porque o que se fala, né, que a psicanálise, na verdade, hoje em dia é presente só na França, na Argentina e no Brasil. Sim. Essa psicanálise lá que se diz que se faz nos Estados Unidos não tem absolutamente nada a ver com Lacan, com Freud e tudo isso, né? Então, adaptaram, pegaram o Freud e criaram uma psicanálise americana que não tem nada a ver com nada. Exato. Sobre a psicanálise americana especificamente, eu realmente não sei muito o que dizer. A impressão que eu tive quando eu estive nos Estados Unidos há muito tempo atrás, então foi uma coisa realmente assim da experiência,
é que, bom, é considerado Freud a ideia do inconsciente para algumas pessoas, enfim, e eles tentam trabalhar com isso de alguma forma, mas não seguindo a técnica, por exemplo, de Lacan ou a técnica proposta por Freud. É uma adaptação. Eles são psicanalistas porque, digamos assim, a psicanálise nos Estados Unidos considera o inconsciente. Mas a forma de dar lugar, de trabalhar com o inconsciente aí, realmente tem algumas peculiaridades que é bem de lá, de como as coisas funcionam lá. Mas assim, bom, e aí vem, por exemplo, a psicanálise na China, né? Então, isso é um outro tema. Mas a gente pode falar que no Portugal, então, não há psicanálise, tipo assim, no sentido em que não está instalada? Não, assim, não está instalada porque não. Portugal bebe muito do discurso positivista que vem dos Estados Unidos, né? Essa coisa do... Aí tem que ser ciência, tem que ter comprovação empírica. Existe a psicanálise em Portugal. A instituição que existe em Portugal de psicanálise é a IPA. Então é aquela psicanálise pós-freudiana, psicanalistas que vão seguir a linha, né, de Freud e os pós-freudianos. Pelo que eu vi na formação, não inclui Lacan. Hoje existem psicanalistas, a maioria brasileiros, que se mudaram para Portugal e que tentam de alguma forma mostrar essa possibilidade, né, de intervenção através da análise e da psicanálise. Mas o que eu vejo é que, de maneira geral, a população tem uma visão muito negativa da psicanálise. E aí, realmente, isso é uma coisa que é meio lógica. Se a psicanálise que é conhecida é a psicanálise pós-freudiana, com a instituição, né, digamos assim, com a formação dos psicanalistas feita através da IPA, então é essa psicanálise que eles têm a referência e é essa psicanálise que eles não gostam. Então alguma coisa aí não está dando certo. Porque, claro, deve ter pessoas que buscam uma análise, senão a instituição não existiria. Imagino eu, mas não se tem uma boa opinião, geralmente a opinião é negativa a respeito da psicanálise. Mas é porque Portugal é muito influenciado pelo discurso positivista que vem muito dos Estados Unidos, essa coisa de tudo tem que ser validado empiricamente, a subjetividade é objetificada, tudo que tem que ser mensurado, validado, testado, retestado, enfim, e aí funciona dessa maneira. Sim, e você está falando de uma coisa que é um grande mal da nossa sociedade, e isso toca não só a psicanálise, mas também a ciência, por exemplo. O fato que hoje em dia tudo virou assim, com modelos criados nos computadores. Por exemplo, a gente confia muito nas estatísticas, né, nos resultados, nessas coisas assim, geral, sabe? Sim. Por exemplo, não tem mais, se a gente falar assim, tem um exemplo interessante, assim, o geógrafo, por exemplo. Há 100 anos atrás, né, um geógrafo era um cara que viajava muito. Ele ia ver, né, ele passava o tempo dele viajando, prática. Indo ver, né, ver os povos que moravam em tal lugar, convivendo com eles para tentar entender, assim, hoje em dia um geógrafo ele fica em casa, ele vai trabalhar nas estatísticas, nos relatórios, ou cria modelos, sabe esses modelos de computadores que falam, vamos prever o que vai acontecer. E aí cria modelos, aí deduz coisas que o computador prevê para falar, temos que fazer isso hoje, porque o modelo do computador prevê o que no futuro vai acontecer isso. Sendo que essa coisa não tem ligação nenhuma com a realidade. Com a realidade. E aí começa a entrar e a criar problemas, em vez de resolver coisas, assim. Exato. Porque justamente a psicanálise não é de saber a estatística do que acontece, tipo, caso a caso, né, pessoa por pessoa, e se desenvolve na prática, não na teorização com a ajuda da informática, né, Então, isso é talvez porque a psicanálise também tem, não oferece assim, sabe, ela não tem
você não vai ter estatísticas que falam assim, tanto porcentagem de pessoas que tinham esse problema foi resolvido pela psicanálise, por exemplo. Exato, exatamente. Não vai ter as estatísticas, até mesmo porque para ter estatística tem que ter algo de referência para nomear as coisas. Então tem que ter um manual estatístico de transtorno mental. Então, como que eu vou saber a estatística, quantas pessoas têm uma determinada psicopatologia? Avaliando, diagnosticando e contando depois. Só que esse diagnóstico segue um parâmetro. Então, assim, hoje tem tantas pessoas com ansiedade. O que é ansiedade? Vai lá no manual, tá lá dizendo. Mas a ansiedade é diferente em cada um e para cada um, né? E é isso que a psicanálise faz. Como você falou, é caso a caso. E para isso existe a técnica. Porque o analista, ele tem que seguir uma técnica para fazer as intervenções. Mas no percurso da análise tem espaço para inventar, para que a pessoa vá com a subjetividade dela e, enfim, mostre a história de vida e a pessoa consiga, a partir da sua própria experiência, reformular, ressignificar aquele sofrimento, se reformular enquanto pessoa, se modificar enquanto pessoa também. Então perceba que tem uma noção de algo aberto, não é uma receita de bolo, né? A psicologia vai pelo caminho contrário, e aí existem psicologias, de fato, em cada país vai ter uma, mas sempre tem o mesmo parâmetro, tem que ter um certo protocolo do que tem que ser feito. A psicanálise não é um protocolo, mas é, digamos assim, um rigor técnico de coisas que precisam ser feitas para que uma análise aconteça. Cada psicanalista vai fazer a sua maneira, com o seu estilo, mas determinados princípios precisam ser mantidos. Mas isso não significa enquadrar a subjetividade da pessoa. São princípios justamente para que seja possível ter essa abertura, né, sem perder o rumo. As pessoas que estão assistindo e que pensam assim, bom, ok, um papo sobre psicologia, sobre psicanálise, uma coisa assim, tudo bem, uma coisa meio profissional, meio, como se falaria, uma coisa meio técnica. Não é isso. Tem que saber, a psicanálise não é a psicologia, né? Exato. Estamos falando do futuro da humanidade, né? Estamos falando de uma coisa muito maior, não é só para quem tem problemas que vamos ter psicanálise, essas coisas assim, não. É uma como dizer, o que o Santini fala, por exemplo, que ele fala assim, que a psicanálise é o resultado de toda a filosofia que foi feita, assim, de todos os filósofos assim que temos até hoje, deu luz à psicanálise. Exato. E isso faz sentido, por quê? Porque o Lacan ele só se inspirou, né, do Hegel, de todo mundo, né, até do Heidegger, do Platão, a gente pode falar que do Platão também, quando você estuda Lacan, tem influência de toda a filosofia, né? Ele sempre vai pegar coisas da filosofia, e se a gente pode pensar que a filosofia, vamos dizer, ocidental, né? Ela parou mais ou menos com o Hegel, o Marx, que foram os últimos filósofos alemães. Depois disso, na Europa não tem mais nada, não tem mais filósofos, não existe do nível deles, vamos dizer. E nasce a psicanálise. E a psicanálise, o que é se perguntar, né? O que estou fazendo aqui? Quem sou eu, Exato. né? Se conheça a você mesmo, né? Isso é a proposta da filosofia, né? Exatamente. Então, não é só uma questão clínica, vamos dizer, uma coisa. A psicanálise não é só uma coisa assim reservada para as pessoas que têm problemas, assim. Não, estamos falando assim de mudar a sociedade. Exato. E com toda essa influência de computadores e de tudo isso, que tudo é estatística e que as pessoas falam, não, as coisas são assim, porque as estatísticas e os modelos matemáticos falam isso, a psicanálise vem contra tudo isso. Quando falam, a inteligência artificial vai te analisar ou vai substituir os psicólogos, tudo isso inteligência artificial é propaganda, assim, né? Não é, e a psicanálise é a única ferramenta que pode ir contra esse tipo de evolução. Exatamente, até mesmo porque a inteligência artificial ela vai trabalhar com o consciente, mas não com o inconsciente. E, por exemplo, eu entendo que existem inúmeras pessoas que
sei lá, não concordam com a psicanálise, pessoas que não... psicólogos, muito provavelmente, porque vêm sobre psicanálise na formação, exceto em Portugal, que lá acho que não tem psicanálise na grade curricular das formações em psicologia, mas outros países também, talvez, mas, bom, o que acontece? Tem psicólogos que não, eu não quero ser psicanalista, eu quero escolher uma abordagem X ou Y e ir para essas abordagens, ótimo, vai. Mas isso não significa que não existe um inconsciente, que o inconsciente ele não exista e ele só funciona para quem se interessa pela psicanálise. Não, o inconsciente ele existe, ele sempre vai existir. Ele é estruturado com uma linguagem, ele está aí para todos e ele vai influenciar no sofrimento. Então, há quem queira trabalhar o inconsciente ou pelo menos considerar essa dimensão. Há quem não queira fazer isso e tá tudo certo. Mas é a psicanálise que faz isso. E quando você fala da inteligência artificial, hoje a inteligência artificial consegue reproduzir determinados protocolos de algumas técnicas psicológicas. Mas isso não uma cópia. Mas não é trabalhar com o inconsciente, isso, exato. Não é dar abertura ao inconsciente. E quando você falou, né, a psicanálise é um resultado, né? O que acontece? Lá, entre 1940 e poucos, 1950 e poucos, tinha um psiquiatra que viu, né, formado em medicina, psiquiatra, estudava transtornos mentais, especificamente a psicose, a paranoia. E, bom, eis que ele parou, pensou, certamente olhou para um lado, olhou para o outro e falou, temos um transtorno mental, temos, né, problemas psicopatológicos, mas o que a gente vai fazer com essas pessoas? Dar medicamento e pronto? E aí ele começou a pensar, não, mas veja bem, é preciso pensar sobre a existência humana. Tem um cara que falou sobre um tal do inconsciente, que foi Freud. Mas aí tem outros filósofos que questionaram a existência do homem no mundo, as possibilidades e impossibilidades, o sofrimento humano tal como ele é, porque o mundo faz as pessoas sofrerem e também serem felizes, mas bom, tem um sofrimento. E aí, o que a gente vai fazer? Como que pode juntar tudo isso e pensar numa técnica possível? E esse cara, esse psiquiatra, foi Lacan, que contribuiu com a psicanálise. Lacan, ele organizou muitas coisas de forma técnica mesmo, tudo a partir de Freud, mas com outras contribuições. Ele sempre foi muito fiel a Freud, mas ele fez algumas invenções que tornou possível uma técnica. E hoje existe essa técnica, a técnica que o Santini, né, Santini, tem outros psicanalistas que se preocupam com isso. O que é preciso é que os psicanalistas parem e pensem e comecem a refletir fora das telas, fora dos conteúdos instagramáveis. Exatamente, enfim, né? Isso, porque hoje em dia, antigamente, tipo assim, tem gente que vai falar assim, não, psicanálise é tudo bobagem, assim, não existe isso, vai falar que o Freud era assim, não sei o quê. Na verdade, isso não me incomoda nem um pouco, porque eu sei que os piores inimigos da psicanálise são os psicanalistas. São eles que fazem, tipo assim, que destroem eles mesmos a psicanálise. Exato. Quando você vê muita... Porque, né, tem essa coisa, né, no Brasil, né, cursos, tipo, Lacan teve uma modinha, né, que você pode... tem propaganda assim, seja um psicanalista lacaniano, com tantas aulas, tudo por R$300, sabe? Esse é o fim, Exato, e no Brasil hoje... Isso que é o inimigo da psicanálise. Exato, vem de dentro, né, da própria... De dentro. Não é a pessoa que fala assim, não acredita em psicanálise, tudo bem, ele tem direito também, não é um problema. Se não interessa, não tem problema. Não é o inimigo. O inimigo é o psicanalista que vai praticar de forma errada, vamos dizer, errada, eu não quero falar errada, mas que vai mal praticar uma coisa que ele chama de psicanálise. Isso. Por exemplo, eu lembro do irmão daquele, como é? Jacques Miller. Sim, o irmão dele. O irmão dele, Gérard Miller. Ok. Que é um louco maluco, que eu vi ele passando na TV e embaixo está escrito psicanalista, né? Eu acredito que as pessoas vão ver esse cara e vão falar assim, nunca quero chegar perto da psicanálise.
Porque se é Sim, para por ficar causa tão louco do assim... que ele falou na entrevista. Sim, você vê um cara completamente louco, né? Que não fala coisas com coisas. E então isso sim são os inimigos da psicanálise. Né? Exato, Mas exatamente. não pode esquecer que a psicanálise é justamente isso. Ela responde ao sofrimento humano. Isso toca todo mundo, né? Exatamente. Todas as formas, né, de sofrimento humano. A psicanálise, ela não é que ela vai acabar com o sofrimento, essas coisas, não é uma coisa mágica, né? Não podemos falar também, você vai fazer psicanálise e depois você vai ficar feliz para sempre. Não vai ficar feliz para sempre, não. Que é a promessa do sistema, do discurso capitalista, a promessa é essa. Faça algo para ser feliz para sempre. Isso é uma mentira. Já. A psicanálise é justamente fazer alguma coisa porque você não vai ser feliz para sempre e vai ter que inventar algo e vai ter que viver a vida. A psicanálise pode ajudar a passar pelo sofrimento sofrendo menos. Exato. Ou pelo menos a nossa própria maneira, né, de sofrer, mais identificado a nós mesmos, né? Sim. Porque, bom, primeiro, existem hoje instituições que propõem formações em psicanálise ou cursos que, de uma certa forma, convidam, né, psicanalistas que de fato se preocupam, né, com a psicanálise. E geralmente as instituições sérias, elas deixam muito claro, olha, não é só isso que vai lhe fazer um psicanalista, é preciso que você faça sua análise, é preciso que você estude, é preciso que você tenha sua supervisão, tal como Lacan, né, disse que indicou que teria que ser, né, que seria o correto a fazer. Agora tem outros que realmente faz disso algo muito comercial, né? É como se fosse assim, torna o saber da psicanálise um produto comercializável, né? Da mesma forma, a quantidade de informações que existe hoje e que eu acho que afetou em primeiro a psicologia. Hoje em dia você está no Instagram, você vê vários psicólogos falando sobre tudo. Todo psicólogo sabe falar sobre vários assuntos. E existe todo um preparo do que falar e legal. Só que até que ponto esse tanto de informação, saber tanto nos ajuda e até que ponto saber tanto nos impede de criar o nosso próprio saber, né? E é por isso que a psicanálise vem interrogar. O que é que você sabe sobre você? Não é o que você escutou de alguém. Ok, às vezes você escuta algo de alguém que fala sobre você também, mas é o reformular aquilo à sua maneira. Esse é o grande trunfo da psicanálise, dar o espaço para a pessoa construir o seu próprio saber. E hoje em dia, num mundo de tanto barulho, que todo mundo sabe tudo, você, como eu falei, você entra, por exemplo, que seja qualquer rede social, lá todo mundo sabe tudo, todo mundo diz sobre tudo. E isso é massacrante, é muito saber. Sim, é aquele discurso, isso é uma questão de discurso, né? O que se, por exemplo, eu percebi, eu fui para a China, né? Sim. Aí toda essa vida assim, o YouTube, o Instagram, o Facebook, não sei o que mais tem, né, de redes sociais assim, ocidentais, vamos dizer. Essas redes sociais não funcionam na China. Na China eles têm exatamente a mesma coisa. Mas quando saí disso, eu tive a sensação de sair de um discurso. Aí quando eu cheguei na China, eu tive que usar tudo em chinês, do mundo chinês. E eu tive a sensação que eu estava saindo de um mundo, de um discurso, na verdade. Depois, quando eu estava na China, eu encontrei os meus amigos brasileiros, porque eu não usava VPN, né? Uma coisa assim um pouco complexa. Se usar um VPN, né, pode seguir usando as redes sociais ocidentais. Mas se não usar, como foi o caso, eu não usei porque o meu não funcionava, histórias assim. Mas os meus amigos brasileiros, eles tinham VPN que funcionava, então eles estavam na China, mas vendo sempre o mesmo discurso do Instagram, do YouTube, conversando com os amigos e ficando nesse discurso que é a linguagem, né? É o mundo no qual você vive, né? Na verdade, assim. Por que eu estou aqui? Vou tirar um selfie com você, vou postar no Instagram e eu vou seguir os discursos que estão presentes, né, nessas redes sociais.
E aí estou completamente assim absorvido Absorvido, sim. pelo discurso, né? Desse. Então, quando eu saí disso, eu entrei num outro discurso, que não quer dizer que seja melhor, mas eu quero dizer, eu tinha saído. Então, a psicanálise será um pouco assim para te falar assim, sai desse discurso no qual você está. Exato, exatamente. Quebrar esse discurso. Exatamente. E cria o seu discurso, assim, a sua fala, na verdade. Discurso é uma fala. Exatamente. Isso é a proposta da psicanálise. Exatamente. Agora eu tenho uma pergunta pra você, porque ano passado você foi pra Taiwan. Ano passado não, há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás? Há 2 anos, ano passado eu estava aqui com você. Mas não foi depois que você foi pra Taiwan, não, né? É? Não foi depois que Sim, você foi? o ano passado foi o ano depois do ano em Taiwan, entendeu? Ok. Você foi pra Taiwan 2 anos atrás. Sim. E agora você foi pra China. Sim. Como é que você chegou no vou aprender chinês e vou conhecer a China, vou me aventurar pela China? Como é que você chegou nessa... O que te fez pensar sobre ir para esse caminho? Concluir que você ia por esse caminho? É porque sempre eu tinha essa vontade de aprender chinês. Sim. E quando pensei que ia aprender chinês, eu pensei vou viajar para a China para praticar o chinês. Só que eu conheci uma taiwanesa quando eu estava aprendendo sueco na Suécia, que me falou não vai para a China, vai para Taiwan, porque ela é de lá, é claro que ela fez a propaganda da ilha dela, né? Então por isso que eu mudei de ideia, eu falei vou primeiro em Taiwan. E depois, na segunda viagem, porque sempre eu faço 2 viagens para praticar os idiomas, eu falei dessa vez vou na China continental, né? Sim. E para você que já tinha um interesse assim, né, sobre aprender o chinês, conhecer a China, como é que foi quando você descobriu que Lacan bebeu alguma coisa ali da fonte do idioma chinês? Nossa, que pergunta, hein? Não, o que eu entendi, quando eu fiz o filme, foi o último filme sobre o Zen. Sim. Que eu filmei em Taiwan, que eu tinha entrevista com o monge Zen, né? Exato. Que eu tem uma cena que eu escrevo I quer dizer é um traço horizontal assim. E que isso é aí que eu vi o que era que vi a ligação que tinha com o Lacan. No sentido em que eu traço, né? Aquele traço, fala em português, né? O traço. Sim, o traço unário. Unário. É que é o espaço vazio, é a folha vazia, né? Branca. E todos os problemas, tipo assim, problemas não, é a linguagem, né? Começa por um traço. Isso. A partir do momento que você faz isso, aí você está... Bom, não lembro bem o que eu tinha falado, assim, qual era a ideia, né? Ok. Mas essa coisa da origem a partir de... É como assim, colocar o simbólico acima do real, né? Sim. Uma coisa assim. Sim. Bom, eu não tenho dúvidas que você vai fazer um filme falando mais detalhadamente tá sobre por vir. isso. Eu vou falar mais assim, o próximo filme vai ser da China, sobre essas coisas. Spoiler, né? Vamos parar de falar desse assunto, porque já terá eu perguntei isso porque, aproveitando a sua experiência de ter ido para a China, para mostrar como que Lacan ele procurou em diversas fontes, né? Lacan ele não estava preocupado em comprovar estatisticamente alguma coisa. Ele buscou em vários acontecimentos e teorias e fatos importantes do mundo referências que pudessem sustentar a clínica, a técnica, e isso é brilhante, né? Quando você consegue, através da história da humanidade, no sentido de que você vai buscar coisas na história. Quando ele buscou os filósofos, bom, foi o traço que a filosofia deixou na humanidade. Quando ele buscou o chinês enquanto um idioma para tentar trazer algum outro suporte para a teoria dele, bom, isso foi algo que foi de uma contribuição imensa, costurou bem a teoria. E não tem nada a ver com comprovar cientificamente nada. Isso. Porque essa não é a preocupação dele. A preocupação dele é fazer coisas que funcionem.
E Lacan, ele era preocupado, e é isso que os psicanalistas têm que ser preocupados, através do respeito à técnica, fazer as coisas funcionarem para o sujeito. Sim, tem várias coisas interessantes no que você fala. Primeiro assim, esse discurso das estatísticas, esse mundo do computador, na verdade, ele está limitando muito as pessoas. No mundo pobre, numa linguagem pobre, Exato. num mundo que vai ser muito reduzido a coisas simples e básicas, a um vocabulário simples, né? Se a gente reduz o nosso vocabulário, a gente reduz o nosso mundo, né? Porque a gente vive na linguagem. E quando você fala da eficácia das coisas, né? Isso para mim tem muito a ver com os chineses, né? Que os chineses são muito... a impressão que eu tive depois dessa viagem é que o mundo ocidental, vamos dizer, a Europa, o Brasil, os Estados Unidos, esse mundo lá do Instagram, vamos dizer, ele está muito melado dentro de muita ideologia, né? Muita coisa, não, isso é bom, isso é correto, isso não é correto. Todo mundo faz coisas tentando saber se é correto o que está fazendo. Quando uma pessoa faz uma coisa, a outra pessoa fala isso não é correto. Aí cada um quer falar o que é correto. Aí é um mundo extremamente melado e tedioso e chato pra caralho. Verdade. Sendo que na China, o que eu vi, as pessoas querem eficácia. Sem se preocupar se é legal ou não, se foda. Vamos tentar resolver tudo da forma mais rápida e eficaz. Então muitas vezes vão fazer uma coisa que não está muito de acordo com os nossos ideais ou coisa assim, mas não importa porque assim funciona. Então vamos fazer assim. E depois a gente vê. E se der problema a gente muda. Então é uma coisa assim muito que procura, né, eficácia. A prática, né? E também que está aberto a mudança, a mudar de rumo. Não, agora vamos fazer o contrário, porque na verdade isso não funcionou, vamos ver o que dá o contrário, sabe? Sendo que, né, quando se fala o mundo, assim, a Europa é o cúmulo das ideologias, né? De tipo assim, aqui é muito, eu vejo, estamos na França agora, e eu vejo assim, quando as pessoas, você faz isso, mas isso não é legal para o meio ambiente, sabe? Você falou isso, mas isso é um pouco machista. Mas você pensa isso, então quer dizer que você é de extrema direita, né? Mas e tudo assim. Fica num discurso que é vazio, sem nenhuma eficácia. Porque ninguém faz nada também. É só critica, né? Avalia o outro, fala estatísticas, né? Tanto por cento das pessoas que fazem isso acabam, né? Mas não tem muitos atos. E a psicanálise, o que é os atos na psicanálise? Exatamente, o ato, né? Inclusive Lacan, ele tem esse conceito, né, do ato analítico, né? Do fazer alguma coisa para causar uma mudança. É isso que precisa, né? E quando a gente fica muito apegado a protocolos, do seguir um passo a passo e ficar testando e retestando, a gente não dá abertura para as coisas se mostrarem tal como são e poder fazer daquilo uma possibilidade de mudança e poder atuar naquilo no sentido de intervir, mas na psicologia usa-se muito essa palavra, né? Intervenção, mas eu diria uma atuação, né? Do fazer um ato para que aquilo saia do discurso e passe a realmente um funcionamento, né? E aí, claro que a gente pode pensar isso para várias questões, né? Sociais, culturais e individuais também, né? De cada um. Porque nós estamos imersos num universo simbólico. E aí, voltando ao que você estava falando, da questão de como o simbólico hoje acaba sendo influenciado por discursos engessados que não dão a possibilidade de construção e raciocínio crítico, pensamento lógico né, para as pessoas utilizar o seu próprio raciocínio, ou se questionarem,
como você falou que os chineses fazem, né? Não, peraí, não tá dando certo isso aqui, então vamos pelo outro lado do refazer de uma maneira mais autêntica e menos colada, né, ao outro, a um discurso de qualquer outro. E isso é preocupante, porque o que nos diferencia dos animais? A linguagem. Então, se a gente não faz uso dessa linguagem de uma maneira, não sei nem especificar, assim, não sei nem definir como seria uma maneira, mas enfim, se a gente não faz uso da linguagem no sentido de a gente usar as nossas palavras para a gente pensar, repensar, ter esse tempo para nós mesmos, qual vai ser o futuro da humanidade? Sim, a gente vê um pouco. Por exemplo, uma coisa que me surpreendeu na China é que muita gente pratica arte, né? As artes, em geral, as artes. A música, pintura. Música, okay. pintura. É muito comum alguém falar, eu faço isso, tem a caligrafia também, especialmente a música, né? Ou muitas pessoas mais idosas assim, gostam de dançar, né? Tem muita prática da dança também. Tem as artes marciais também. Tem um monte de atividades assim, que são atividades humanas, né? Que a gente pode considerar, né? A arte seria onde você chega no máximo assim que você pode fazer a sua análise, né? Quando você é um artista, você vai pintar uma coisa, você está em total análise, né? Então a arte é um caminho assim. Tem muitas coisas que a gente pode fazer, mas a arte já é uma coisa linda. O que a gente vê na França, por exemplo? Nos 50 últimos anos, assim, diminuiu o número de gente que pratica o piano, por exemplo. Ok. Tipo, até que eu lembro da minha infância, assim, todo mundo tinha aula ou de piano, ou de algum instrumento, sabe? Ou tinha aula de alguma coisa, era super comum, assim. Cada um praticava uma arte, né? Aí eu vi um músico francês, né, ele está seguindo a evolução da música na França. Ele falou assim que é um desastre, assim. Se comparar assim, parece que assim diminuiu de mais de 50% o número de gente que pratica um instrumento na França. Antigamente todo mundo conhecia um instrumento, né? Era uma coisa assim meio normal. É claro que hoje é mais o esporte, né? É o esporte. O esporte que está mais assim, talvez em alta do que antes. Mas eu acho que esse mundo simbólico assim do discurso capitalista, tudo, ele impede, em vez de passar tanto tempo assim em falar do mundo, filmar o gato, fazer coisas assim, de tentar fazer coisas impressionantes, né, para ganhar, para ser visto, para existir, se todo esse tempo ele fosse assim dedicado à prática de uma arte, por exemplo, ou aprender idiomas, por exemplo, seria muito mais, a vida dessa pessoa seria muito mais interessante do que ficar assim, sabe? Gosto disso, não gosto mais, agora eu gosto disso, olha que legal isso. Eu vou fazer uma viagem para mostrar aos outros que eu estou vendo. Tipo, é um mundo extremamente vazio, assim. Exato. E é muito curioso isso, porque eu conheço vários psicanalistas que foram e são psicanalistas há muitos anos. E no final das contas, é muito comum ver psicanalistas que, não vou ser mais psicanalista e se volta para as artes, qualquer arte, vários tipos de arte, música, teatro, fotografia, fazer coisas manualmente, escrita, inclusive, muita escrita, enfim, arte. Sim, porque também a psicanálise considera a arte a um nível superior, né? Exato. A psicanálise, ela olha a arte para descobrir coisas sobre o ser humano, né? Exato, porque essa questão da arte tem aquilo, usar o simbólico para tocar o real, de uma certa forma, né? E foi interessante isso que você falou dos esportes, porque se os esportes estão mais assim, né, em alta, o que é o esporte? É você colocar o seu corpo em cena para fazer alguma coisa. Então, é através do corpo, é do fazer, mas aquela coisa realmente assim, do corpo. Né? E hoje em dia o corpo ele tá muito mais em cena do que a palavra, Sim, né? Isso é algo interessante. Eu não sabia dessa mudança, né, de interesses das artes pro esporte, por exemplo. Sim, quando a gente pensa no esporte, a atividade física, e também tem a beleza física, né? O corpo colocado como a
beleza do corpo. Exato, exatamente, exato. E também o esporte no sentido de aquela coisa do você usar o movimento do corpo como uma válvula de escape também, porque tem pessoas que, enfim, não que isso seja negativo de forma alguma, mas é realmente você usar o seu corpo, que seja às vezes para, enfim, praticar um determinado esporte, entrar num time de alguma coisa, fazer algo assim nesse sentido também, ser realmente um atleta, digamos assim, né? Que às vezes também tem isso. Mas é uma maneira aí da gente pensar isso, né? O simbólico, palavras e tudo, e o que não é simbólico, ou não se utiliza tanto do simbólico, o que pode ser? Algo com o corpo, algo corporal? Não sei, fica a reflexão. Porque é isso. Né? Saiu a ideia assim, né? Saiu a ideia e é isso. A psicanálise é isso. É o que a gente fala sem saber onde vai dar, mas sempre resulta em alguma coisa. Mas eu acho também que na sociedade de hoje esse vazio criado por essa sociedade pobre de espírito, né? Cria um vazio, né? As pessoas não estão satisfeitas. Muitas pessoas não creio que tu não está super feliz de olhar o Instagram todo dia, né? Eu acho que também não se trata de felicidade e prazer naquilo, mas de um outro efeito. Cria um vazio, sabe, maior. É um vazio que existe, que vai sempre existir, né? Porque na verdade assim também tem uma outra coisa, né? O vazio existencial, né? A psicanálise não fala que esse vazio você vai poder evitar, não. A psicanálise te força a aceitar esse vazio e viver com ele. Então eu vou te dar uma visão que eu tenho, porque essas coisas do Lacan também não existe uma, como dizer, não existe uma explicação assim das coisas. O Lacan não é tipo assim, não, as coisas são assim, 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 é isso. Não, é sempre relendo, e porque justamente não é entendimento, né? Porque tem o entendimento, como o Lacan falava, se você entendeu, quer dizer que você está errado. Exato. Então Lacan não é bem assim. Lacan é relendo muito, ler muito, e o processo assim de assimilação, vamos dizer, faz no seu simbólico, na sua cabeça. Na sua experiência. Na sua experiência. E é assim que cada pessoa vai entender o Lacan assim. E então, muitas vezes eu tenho várias várias formas de dizer o que eu entendi, e pode mudar de vez em quando, mas na verdade cada uma se junta, né, para dar uma ideia mais precisa do que é, né? Quando a gente fala do vazio, vamos sair daqui, né? Toda pessoa sente uma falta de algo, alguma coisa está faltando, ok? Como eu entendo, depois você me fala como você vê a coisa. A gente era animais, né? Animais que não tinham linguagem. E aconteceu assim que a gente começou a falar. E fazendo isso, a gente perde a nossa condição animal. Ou seja, que os animais eles não se perguntam nada, ou seja, eles agem diretamente no real. E a gente meio que se deslocou disso, que poderia chamar, fomos castrados pela linguagem, né? A linguagem nos invadiu
e fez com que hoje a gente só percebe o mundo através das palavras, através do simbólico. Então, é aqui que se cria, que pode ser chamada a castração, né? Castrado pela linguagem, Sim. o sujeito dividido. E o que está faltando, na verdade? Está faltando isso, tem um problema. Nós somos mais animais e nunca vamos voltar a ser animais. Isso que é o pior, é que não tem volta para trás. Uma vez que a gente fala, fodeu. Exato. Então, é aí que nasce esse buraco. É um buraco dentro do real, é um pouco, se a gente explica os touros lá, os três... O nó borromeano. Na verdade, são o quê? São esferas que eram perfeitas e foram, né, tem um buraco no meio, e esse buraco é justamente a castração pela linguagem. Okay. Né? Então, e isso vai ser, tipo assim, inerente, né, de cada ser humano. Assim, essa falta, a gente perdeu algo e nunca vamos recuperar isso. Por isso que a gente está sendo obrigado a viver com a falta de algo. Aí depois cada um vai tentar preencher esse vazio. Daí pode ser, né, o objeto pequeno A, que pode tampar um buraco, coisas assim, o que a gente quiser, ou sublimar, né, a vida, sublimar as coisas, mas o fato é que esse buraco, essa falta, assim, ela já existia antes, vai existir sempre, e não tem como, tipo assim, tem que viver com isso. É mais ou menos isso assim que eu vejo as coisas. Que você tem para falar? Exato. Antes de tudo, só uma errata que eu falei nó borromeano, mas não, é isso aí, é a filha de Moebius, né? Que é o do touro. O nó borromeano são os círculos. Sim, o do real, imaginário, exato, simbólico, que se entrelaça e faz um nó borromeano. Exato. O vazio, ele existe, a gente tem que lidar com isso, mas ele não pode ser preenchido, na verdade, né? Ele não, se é preenchido, não vai ser bom. E se ele existe, também não é bom, mas é melhor. Porque, e ainda tem isso. Bom, Lacan, o lacanês, assim, é uma linguagem, quer queira ou não. Então, o Lacan, ele usa conceitos, como esse conceito do vazio, do nada ali, do furo, daquilo incompleto, para falar sobre para falar de uma maneira que ele faz referência a vários fenômenos, a várias questões da condição humana, né? Então, essa coisa do vazio, porque é incompleto, porque há sempre a falta, né? Nunca vai existir aquilo que vai fazer uma completude. E nós todos, seres de linguagem, seres humanos da linguagem, a gente precisa lidar com isso. E precisa saber o que fazer. E o vazio, ele não é para ser preenchido. Quem foi que disse que é para ser preenchido? E quando é angustiante, muitas vezes, né? Que é justamente essa presença do objeto que você falou, que é a angústia, que é angustiante. Então, é o saber o que fazer com o seu vazio. A gente está numa condição em que perdemos alguma coisa que nunca vamos recuperar, né? Exato. E que é um pouco assim, eu acho assim, o primeiro passo da análise é entender isso, aceitar isso, né? Tem um lado da análise que eu acho que é uma aceitação de algo. Sim. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. Isso. Porque aceitar é diferente de se conformar. Conformidade traz uma posição meio que passiva e impotente. O aceitar, você aceita, mas você ainda tem a potência do que eu vou fazer em relação a isso. A partir disso. A partir disso. A partir da condição humana. Exato. Que é justamente o grande problema, no geral, das pessoas, é de querer que as coisas sejam diferentes, né? Ou de falar, ou de culpar os outros, ou coisas assim, ou de falar assim, sem aceitar, né, na verdade. E tem coisas que são difíceis mesmo de aceitar, e enfim, e existem coisas que causam sofrimento também, né? Mas é isso. É preciso aceitar no sentido de que isso existe na vida e é preciso fazer algo com isso.
Só que isso não é de um todo bom, assim, no sentido de o passar por isso às vezes causa sofrimento, né? E o que se esperava, né? De que nós, seres de linguagem, pudéssemos dar conta desse vazio através da linguagem. Mas hoje em dia o que acontece é não tem tanto o recurso da linguagem. A linguagem, ela não tá tão, não vou dizer assim, utilizada, porque todo mundo fala o tempo todo, mas essa capacidade crítica da gente usar a nossa própria linguagem para construir o nosso mundo. Para descrever o nosso mundo, né? Exato, exatamente. Como você vai descrever a sua situação, assim, agora, por exemplo, né? Você pode falar, estou aqui, pode falar, estou aqui numa sala de estar, né? Exato. Mas se você falar, estou aqui na sala de estar, onde tem uma biblioteca, né, que contém milhares de palavras, tudo, aqui nessa lareira, né, nasceu o fogo assim, que mudou a humanidade, eu não sei o que. É a forma de ver, a forma de contar, né? A forma de contar a nossa vida, né? Isso, porque a nossa vida é só isso. Não tem um mistério, né? Porque isso também, né, é uma coisa... Quando a gente sente essa falta, a gente vai recorrer aos mistérios, né? Deve ter um mistério que eu vou tentar descobrir, né? Porque a base da religião, ou de coisas assim, ou do misticismo, ou de coisas assim, existe um mistério, existe uma coisa escondida que eu vou tentar conhecer, e que geralmente nunca vai conhecer nada, porque não tem nada. Não tem. Mas é importante às vezes acreditar que tem, sim, né? sim, nada não vamos destruir não vamos... o mistério, existe mas mistério. Não sei quem dizia isso, não sei se talvez o Lacan, não tenho certeza, assim, mas que dizia que quando se fala de um mistério e que ninguém acha esse mistério, quer dizer que não tem nada. Não tem nada. Porque quando tem algo, a gente sabe rapidinho o que tem, né? Exato. Mas também é aquela história do Lenon do Père. É preciso também, né? Ser um pouco duplo, acreditar em algumas coisas para poder, enfim, acreditar em algo também. Às vezes isso dá consistência e estrutura. Essa coisa não necessariamente alguma coisa da ordem mística, assim, ou religiosa. Isso também, mas assim, acreditar em algo, né? Você ter alguma crença, assim, no sentido de que não, isso, aquilo, isso estrutura também. Sim, não. É a neurose que nem estrutura. E a gente mais ou menos é obrigado, né, a acreditar em alguma coisa, né? Porque que pessoalmente, por exemplo, vai acreditar em quê, né? Acredito que no ser humano, né? Na linguagem. Eu acho assim. Sempre eu relembro esse negócio lá o que se chamavam os humanistas, né? Mas não o humanista de hoje, o humanista do século XV, XVI. Sim. Que era chamado de humanista as pessoas que liam os textos sagrados, assim, em grego, latim. Mas isso eu não vou falar disso, eu falarei disso no meu próximo filme sobre a China. Já eu vou explicar aí isso. Merchan. Só assim, esse tema será explorado lá, não vou repetir também as mesmas coisas. Exato. Mas eu quero dizer a beleza da língua. Por exemplo, eu adoro assim, aprender idiomas. Eu acredito nessa coisa assim, da forma de descrever as coisas, né? Sim. Como numa língua descreve de um jeito, numa outra língua descreve de outro jeito. Acho que é assim, um pouco acreditar, é do ser humano, porque na verdade só temos isso, né? Somos a única espécie assim que está confinada numa linguagem e temos só isso. Aí a gente tem que evoluir nesse mundo simbólico. Temos só isso que é tudo isso, né? Porque isso, na verdade a linguagem é tudo que a gente precisa para sobreviver. A questão é como a gente está utilizando isso. E eu acredito muito que ou pelo menos assim, o nosso interesse em comum, mas eu acredito que aqueles que realmente reconhecem a proposta da psicanálise também, tem uma questão assim de uma preocupação com a história da humanidade, no sentido de que como a forma que a psicanálise entende e trabalha com a linguagem pode contribuir para o mundo, não que vá salvar o mundo, né? Porque, enfim, tem coisas que vão acontecer. E também um comprometimento de reforçar cada vez mais e construir mais assim a psicanálise no sentido da psicanálise como uma técnica e uma ferramenta para
abrir espaço para essa linguagem, né? Hoje em dia mesmo, a coisa mais importante que a gente pode ter é um espaço para a gente falar e criar o nosso próprio discurso. Como que isso é uma fonte de saúde mental, inclusive, né? Essa coisa do você tomar a sua própria palavra. Hoje em dia, quem é que toma a sua própria palavra? Porque falam discursos, sei lá, existem muitas pessoas fazendo muitos discursos bonitos em vários lugares, mas todo mundo quer discursar bonito, todo mundo quer trazer um conhecimento bonito, assim, né? Com palavras sedutoras para aquele que escuta, sim, né? Sim. E tudo. Mas, no final das contas, o que importa é a palavra de cada um. E como cada um encontra, né, suas próprias palavras sem estar identificado ao outro. Sim, e hoje, qual é o espaço da linguagem? Não, e sobretudo com a polarização, né, dos discursos, né? Tipo assim, existem vários discursos e cada um tem que escolher, geralmente só tem duas escolhas. Sim. Entrar em um ou entrar no outro, e vai repetir então o que se fala em cada grupo simbólico, vamos dizer. Exato. Mas eu penso assim que é bastante difícil você sair desses discursos, né, do que você escuta. Porque o que você faz? Você escuta coisas, né, que as pessoas falam, que as mídias falam, assim, aí você procura o seu lugar dentro desse discurso. Então, você entra lá dentro e acaba repetindo o que todo mundo fala. O que todo mundo fala. Então, um bom exercício, acho, para cada um, é tentar, o jeito de quebrar isso, qual é? É quebrar esse discurso. Ou seja, toda vez que você sente que você está falando uma coisa que é muito falada, para de falar isso. Tenta falar outra coisa. Pode começar por falar o contrário. Já é uma ajuda. Por exemplo, eu acredito plenamente, né, não sei o quê. Aí tenta se defender do discurso oposto, né, para quebrar isso. Eu acho assim, fugindo um pouco de todos os discursos, vai restar um pouco que esse é o próprio discurso. Né? Mas será que se vai pela via contrária não é uma forma de fomentar até o discurso? Não, é de falar, por exemplo, sabe, eu vou falar assim, imaginar o que seria o contrário. Sabe? Teve exemplos, assim, por exemplo, a gente começou as nossas correspondências falando daquele filme lá, o filme da... A Chegada. A Chegada, né? Que a ideia que todo mundo vai pensar quando assiste é... eles são muito avançados, né? Os extraterrestres. E nós temos que aprender deles. Aí na época em que o Slavoj Žižek não falava só besteiras como hoje, né? Esse Slavoj Žižek foi realmente assim uma grande decepção, porque ultimamente assim não está mais... Mas na época ele falava algumas coisas interessantes, e na época ele falou assim, mas não, é o contrário. São os extraterrestres que querem aprender da gente, né? Aí muda toda a história do filme, porque o que acontecia? Esses extraterrestres, por causa da linguagem deles, eles podiam navegar no tempo, eles não tinham passado, presente, ou conseguiam influenciar o passado e no futuro. Exato, por causa da linguagem. O Zizek fala, é uma merda viver assim. Então eles queriam falar com os humanos, você me fala um pouco como você faz para ficar trancado no tempo, né, e ter seu passado, não conhecer seu futuro e estar no presente. Como que você faz isso? Que aí melhora assim. É uma inversão da compreensão da coisa. Da compreensão, ok, entendi. Aí seria uma inversão, não uma contradição. Não, inverter um pouco o ponto de vista, assim, sabe? Exato. Uma inversão. Tentar quebrar os discursos, né? Geralmente o trabalho do psicanalista, né? Ele deixa você falar, e aí quando você fica assim, ele vai para você recomeçar a sua história de uma outra forma. Exato. É a função. Aí que sim estamos falando de técnicas, né? Não é só assim teoria de falar blá blá blá. Exato. E por isso também que a gente se preocupa muito com a psicanálise nesse sentido. E é difícil, porque, enfim, é muito conteúdo, né? São anos de histórias. Freud, depois Lacan. Mas tem a técnica e é preciso se apegar a isso e é possível encontrar... Porque hoje em dia também o mundo que nós vivemos, né, tem essa lógica. Lembrei o que a gente ficou de falar também, que foi um ponto importantíssimo, que é
Anos, há décadas atrás, na época de Lacan e de Freud, vamos pegar, né, principalmente essas duas referências, mas todos os outros contemporâneos também, né? Não existia essa coisa de Instagram que todo mundo entra e sabe diagnóstico e fica diagnosticando. Não existia inteligência artificial para ficar dizendo se a pessoa tem um diagnóstico X ou Y. Então hoje a gente tem um discurso muito forte de que sintoma tem um diagnóstico e tem uma cura. E essa cura tem que ser rápida, através de medicamento ou de adestramento de pensamento, qualquer coisa nesse sentido. Então, é isso. E tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. As pessoas... Hoje há um grande interesse na saúde mental porque é importante para o capitalismo que as pessoas estejam bem mentalmente. Sim, se não começar a pirar, dá problema. A grande verdade é essa. Por exemplo, empresas que fazem programas para melhorar a saúde mental. Existem aquelas que de fato se preocupam. Mas as que se preocupam genuinamente pelo bem da pessoa são poucas. A maioria quer que a pessoa esteja bem para produzir mais. E essa é toda uma lógica que naquela época existia, mas talvez não tanto assim, principalmente na época de Lacan. Então o que a gente tem que ver hoje também é que tem muito dessa urgência das pessoas se curarem das coisas sem querer se implicar. E na época de Freud e Lacan a gente não perdia tempo olhando o Facebook, Instagram. A gente não perdia tempo sendo bombardeado pela informação de inúmeros discursos que ficavam dizendo o que a gente fazer. Existia uma possibilidade para as pessoas pararem e pensarem mais, terem mais tempo que não era ocupado por meios tecnológicos de parar e refletir. Hoje em dia ninguém quer parar e refletir, mas precisa parar e refletir. Não é porque a gente não tem tempo, porque ficamos horas na frente da tela, que tempos modernos é diferente. Não, não é diferente. É a gente que tá fazendo merda com o nosso tempo. Com a licença poética, né, de dizer. Estamos fazendo merda com o nosso tempo. A gente não tá parando e pensando. Por que cada um de nós não para uma hora no dia e pensa sobre nós mesmos? Mas pensa mesmo. Para, senta e pensa. E começa a falar com nós mesmos que seja. Porque a gente vai ver a internet, vai olhar E isso é um pouco assim, exteriorizar, porque são as coisas do exterior que são muito profusas, né? Que tem muita coisa. No exterior tem muita coisa. Muito. E coisas cativantes também. Coisas que te cativam, que são imagens, são sons, são coisas assim. E acaba pensando assim que está tudo no exterior, assim. E vai achar que se ficar no interior... Tipo, é perder tempo ou, como dizer, acho que, porque na verdade o que está fora é o que você vê de dentro, né? Então, essa coisa de pensar, se eu parar de olhar tudo isso, assim, e ficar realmente refletindo, assim, como no divã, assim, sabe, olhando um teto, né? A gente pensa que estamos perdendo o que está acontecendo lá no exterior, né? Também. O que a gente se fica pensando assim não está agindo nesse mundo exterior onde tem que agir. Mas tudo tem que começar por dentro, né? Exato, porque a gente esquece que reação é diferente de posicionamento. Às vezes acontece. Interessante. Às vezes acontece umas coisas porque eu tô aqui, estou falando com uma pessoa que faz a função de analista, mas eu também estou aqui, sou uma reles neurótica também, né? Aqui falando, enfim. O que acontece? Muitas vezes acontecem coisas na minha vida que eu preciso de um tempo para parar, refletir, para ver como é que é, analisar e aí me posicionar. Obviamente que existem situações que demandam uma coisa mais rápida, realmente uma reação. Mas enfim, são as situações muito provavelmente assim... mais específicas, que também não acontecem o tempo todo. E aí nessa, enfim, muitas vezes se a gente segue a lógica do mundo contemporâneo, não, você tem que fazer logo as coisas, papum, aconteceu papum, rápido. Quem disse que tem que ser rápido? Precisa de tempo para você fazer o que tem que ser feito, e isso você precisa muitas vezes... O pensar minimamente, ter uma análise rapidamente que seja, mas pelo menos ter aquele tempo assim para como eu vou me posicionar aqui,
né? E aí a reação é diferente do posicionamento, porque às vezes acontece algo e você reage muito, digamos assim, você tem uma reação ao que aconteceu. Mas não necessariamente aquilo é um posicionamento no sentido de que foi algo que você fez realmente considerando você. Às vezes tem muito a ver com o outro. E tudo bem, na vida isso vai ter momentos assim. Mas o que eu quero dizer é que tem escolhas, direcionamentos, caminhos, coisas que nós fazemos que a gente precisa de mais tempo pra gente... Peraí, como eu vou me posicionar? Não dá pra ter um controle 100% exatamente de como vai ser. Mas também não precisa ser uma reação abrupta de qualquer forma. E isso tem muito a ver com aquela questão do tempo lógico e cronológico, né? Porque a psicanálise trabalha muito isso. E somente com a análise a gente consegue fazer uma inversão assim desses tempos, no sentido de que, como a gente vai construindo um saber sobre nós mesmos, a gente consegue, na hora que é preciso se colocar nas situações, fazer um posicionamento um pouco mais ajustado do que uma reação rápida ao momento, baseado em qualquer coisa, digamos assim, que não necessariamente tenha a ver com a gente, mas que tem a ver com muito mais o que é nosso em relação ao que é do outro, né? E isso é muito importante, porque é um saber, é uma sabedoria, é uma forma de funcionamento que ela vai, digamos assim, numa outra lógica do que o mundo contemporâneo exige. Né? Tem que ser muito automático hoje em dia, tem que ser tudo muito automático, tudo muito rápido. E muitas vezes a gente vai fazendo coisas e quando a gente vê, a gente já fez um monte de coisa que não era pra fazer. E aí tem aquela coisa que a gente só se dá conta do que foi feito no depois, né? Mas tem coisa que não precisava ser feita se a gente tivesse tido um pouquinho mais de tempo, talvez, para encontrar um posicionamento. Sim, tem que se perguntar assim, o que eu quero, né, na vida, assim, quais são as coisas assim que são realmente que me fazem bem ou coisa assim. E aí que é um pouco interessante, porque aí a gente sempre tem tendência, quando temos essas conversas, a cair no, tipo, seja você mesmo, essas coisas. E que, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que vão num psicólogo, por exemplo, e o psicólogo fala para ele, você é muito assim, você é muito nervoso, por exemplo, você é muito nervoso. Aí a pessoa fala, então, vai ficar muito nervosa e fala, não, meu psicólogo falou, eu sou mesmo muito nervoso. Mas não tem uma reflexão assim de por que você está nervoso, né? Então, quando as pessoas se colocam na sociedade e falam, não, eu sou diferente, eu sou assim diferente, geralmente essas pessoas não refletiram no que elas realmente são e como se conhecer mesmo, elas vão pegar uma característica que está no mercado e se atribuir essa característica. Sim. Tipo assim, olha para lá, eu gosto disso, eu sou assim. Mas não tem reflexão. Não teve assim. O que acontece com o diagnóstico também. O diagnóstico é isso. Ai, meu Deus, qual é o meu diagnóstico? Eu tenho alguma então, coisa. justamente, tanto é que na psicanálise, acho que o Lacan falava assim, tem que evitar bastante o diagnóstico, né? Evitar, não que Lacan negasse a psicopatologia, que é diferente de psiquiatria, né? De diagnóstico e tudo. Mas evitar o diagnóstico no sentido de dar essa nomeação que para a pessoa. De falar, você é assim. Você pode talvez já ter diagnosticado, mas não precisa falar para a pessoa. Porque já vai impedir, né, uma melhora. Porque é fácil falar assim, eu sou assim. Mas hoje em dia o psicólogo, o psicanalista, nem psiquiatra precisa dar diagnóstico, todo mundo já sabe, né? O próprio diagnóstico. Todo mundo já sabe que a inteligência artificial dá e tá tudo certo. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, a gente também já sabe, parou de falar. Mais uma associação. E aquilo que a gente conversou aquele dia também, que é uma coisa muito importante também. Esse nosso olhar cuidadoso
para a psicanálise enquanto técnica, enquanto possibilidade, né, de intervenções e, enfim, de construções para as pessoas. Hoje em dia tem muitas técnicas não, abordagens da psicologia que utilizam os parâmetros da psicanálise, mesmo sem saber. Porque tem muitas teorias que pegou alguma coisinha lá em Freud, ou mesmo que não tenha sido a intenção, Freud já disse, Lacan já disse, só que aquela coisa, às vezes diz de outra maneira. Mas hoje, então, eu falo isso porque hoje existe, né, uma crítica muito grande, porque a psicanálise isso, a psicanálise aquilo. Quer queira ou não, foi Freud e depois Lacan que trouxe essa perspectiva de que tem certas coisas que precisam ser elaboradas e trabalhadas, se você quer passar por determinados sofrimentos. E aí cada abordagem trouxe uma técnica diferente, né? Enfim, não vou citar aqui as abordagens, mas tem muita coisa, tem muitas técnicas em várias abordagens que quando eu vejo, né? Porque eu fui obrigada a estudar isso agora recentemente, quando eu vejo eu falo, não, mas espera aí, isso aqui é uma coisa um pouquinho mais aprimorada do que Freud falou em tal livro, do que Lacan trouxe como proposta, né? Enfim, então, porque eu saio muito em defesa, obviamente, né, da psicanálise, mesmo sabendo que existem coisas que precisam ser aperfeiçoadas, que não é 100%, que como tudo tem as falhas, né, ainda bem que tem, eu saio muito em defesa nesse sentido de que, ok, se alguém não gosta, não quer, não se vê fazendo análise ou trabalhando, ou tendo o desejo de analisar alguém, tá tudo certo. Agora não faça críticas de uma realidade que na verdade você não quer participar. Porque você não quer, porque aquilo não tem a ver contigo, porque aquilo não fala sobre você. Mas não porque a psicanálise ela é em desuso e não cabe mais atualmente. Eu acho que na nossa outra conversa, não sei se na conversa ou no livro, mas a gente falou que a psicanálise nada mais é do que realmente uma fonte assim de saber que ajuda, de repente, a gente sobreviver no mundo, né? Exatamente, porque pelo menos assim, a psicanálise, o ser humano da época lá do Freud, vamos pôr podemos falar 100 anos, 200 anos, não, 100 anos mais ou menos, falava do ser humano, né? Bom, esse ser humano ele não mudou, né? A gente não teve um terceiro braço que cresceu, a gente não virou outra coisa, não. Somos mais ou menos a mesma coisa. E por questão dessa tecnologia, de pensar que essa tecnologia, de ir até falar que essa tecnologia vai ser mais inteligente do que nós, né? Isso é um atraso, assim, um grande desentendimento do que é a tecnologia. A gente acha que, e tem esse mimetismo, né? Quando as pessoas falam assim, preciso mudar meu software, uma coisa assim, falando da cabeça. Da cabeça, Ou não tenho memória suficiente, por exemplo. Começa a se identificar ao computador, né? Que eu já tinha falado em algum momento, né? Que cada época assimila o cérebro às máquinas da época, né? Quando na Bíblia, né, começa falando assim que Deus fez assim a cabeça, vamos dizer, com barro, né, barro e água, uma coisa assim. Então se identificava com isso. Na época que inventaram sistemas mecânicos, assim, os motores, as engrenagens, tinha desenhos, né, que pensava que aqui dentro era um funcionamento das engrenagens, né? Depois, quando teve os sistemas hidráulicos, né, também de tubos e tal, eu imaginava que lá dentro era assim. E hoje a gente imagina que lá dentro é um computador, sendo que não tem absolutamente nada a ver com o computador, não funciona da mesma maneira, não tem uma memória limitada, não tem uma memória... Tanto é que até a neurociência, né, chega a essas conclusões, né? Eles não chegaram a falar assim, podemos ver no neurônio assim, um acúmulo de memória, não tem isso. Porque a memória ela não está aqui que está acumulada, ela está no simbólico, ela está nas palavras. Exatamente. Ela está fora da cabeça, a memória. Exato. A gente faz associações assim, mas não é como um computador onde tem, né, bytes as caixas, isso, né, onde você armazena coisas, não é assim. Eu não sei se é válido como prova de que a nossa memória é ilimitada, são os autistas, por exemplo, que conseguem memorizar um livro de 750 páginas
e você fala para ele assim o que está escrito na página 523 e eles são capazes de recitar essa página. Não, os autistas não. Os autistas não o quê? Não, eles não é todo autista que não é todo autista, mas tem certas pessoas capazes sim. de fazer isso. E eu acho que até sem, eu já vi isso, mas sem atrelado o diagnóstico de autismo também. Eu já vi. Asperger, o que você quiser, mas eu conheço, tem eu vi, um famoso lá, o Tommy Dennett, que ele é capaz de fazer isso. Eu falava durante 3 horas todos os números do número pi, né? Exato. E a capacidade de memória. E é uma capacidade que está nele, do funcionamento. Do funcionamento dele, sim. Exato. Mas isso comprova que a nossa memória é possível memorizar muita coisa, né? Exato. Então, o fato de começar a fazer, se achar que somos, né, que o computador poderia ser a gente, o que a gente pode tentar se comportar como um computador. Uma coisa que me irrita um pouco também são as pessoas assim que pensam, não, eu vou treinar meu cérebro para poder se calcular rápido, para poder ser um computador, né? E para isso que você vai fazer isso. Exatamente. Vou adestrar, né, o meu... Programar. Vou programar o meu cérebro para funcionar dessa então maneira. Isso assim, é extremamente triste, chegar a pensar essas coisas. Eu vejo quando eu aprendo idiomas, né, que tem que memorizar vocabulário, mas eu vejo que não é tipo memorizar. Eu vejo que quando você começa a dominar um idioma, você vê que na verdade as palavras, elas começam como quando a gente fala o nosso próprio idioma, né? Elas acabam chegando sozinhas. Exato. Porque elas estão numa cadeia simbólica. Elas estão articuladas. E isso é maravilhoso. O seu exemplo é perfeito, porque imagina, você sabe quantos idiomas, Nicolas? 6, 7? 6, 7, vamos. Ok. Onde é que tá isso? Na sua memória não é. Cadê o Onde é que tá? Cadê o disquete? Pendrive. Como é que é possível, né? Então, assim, isso é um exemplo maravilhoso, porque isso, assim, mostra como o inconsciente existe também. Porque é essa função a gente não tem tudo na consciência o tempo todo. E onde é que estão as outras coisas? Na memória, o que é memória? Como que funciona isso? Como é que eu entro num contexto que eu saio de falar o português e eu começo a falar um outro idioma de uma maneira que as palavras, de repente, elas vão vindo, elas vão surgindo. E para quem fala ou para quem não fala outros idiomas, assim, pode perceber, muitas vezes o português, a gente fala uma palavra depois da outra, porque a gente articulou uma palavra a outra e aquilo tá colado. Então a gente precisa falar de uma forma diferente. Isso faz toda a diferença, assim, em nós mesmos. E isso é uma coisa simples, que é um conceito extremamente fundamental na psicanálise. E aquilo não é exatamente uma questão de memória. Parece que vai além disso. Utiliza a memória, claro que a gente sabe as palavras, mas vai além disso. Então, o que acontece na sua cabeça quando você, de repente, do nada, você tá falando ali, ó, em chinês, aí você vem pra cá e fala em francês, aí você vai pra lá e fala em inglês. Como isso? É o simbólico que se articula. Se você puxou uma palavra no idioma, vem todas as outras. Exatamente. Exato. Isso tá na memória. Por exemplo, se a gente faz um exame, daqueles exames de imagem, enquanto uma pessoa tá falando, né? Aí vai ver, as áreas X do cérebro que fica mais ativa, a área Y, principalmente as áreas, quando você fala, né? As áreas da linguagem, relacionadas à linguagem. Ok, mas aí o cérebro também tem uma ativação aqui, ali é porque tá tendo atividade cerebral, porque o sangue tá indo com maior frequência, intensidade e acúmulo numa região, porque aquela região está sendo utilizada. Então tá tendo funcionamento neuronal e tudo. Sim, mas aí você vê um neurônio se conectando com o outro. É aquilo que é a memória? É aquilo. Eu entendo que há áreas específicas no cérebro que funcionam mais quando diz respeito à linguagem, à memória, à dor, aos sentidos. Ok. Mas é só ali um neurônio ali com o outro
que está se conectando, ok, isso é o real do corpo humano, mas tá para além daquilo. Sim. É o É simbólico. como quando se fala, estou escrevendo, é minha mão que está escrevendo. Exato. Não é a mão que está escrevendo. A mão permite a escrita. Exato. Mas não é ela que está pensando e escrevendo, né? Exato. Porque uma coisa que se esquece, e até de uma maneira super leiga falando, porque ok, as neurociências fazem as várias pesquisas porque elas querem chegar no cerne do cerne da questão, o que é especificamente a proteína ou o neurotransmissor X ou Y, mas na verdade o nosso funcionamento é, digamos assim, se somar tudo isso, o resultado ainda não vai ser o suficiente, né? Aí vem a falta. Aí vem a falta. Se você soma neurônio com neurônio, o resultado ainda não vai traduzir tudo que é além. É como se fosse assim. E isso tem uma abordagem na psicologia que é muito interessante, que é a Gestalt, que fala que às vezes o todo é maior do que a soma das partes. Então, eu gosto desse postulado, porque é justamente isso. É como se fosse assim, o nosso cérebro, ok, ele tá aqui quimicamente funcionando, mas o resultado, ele vai para além, porque ele tem um simbólico. Sim, exato. O real do nosso cérebro, ok, a gente tem aqui o cérebro que está funcionando fisiologicamente, com tudo aquilo que a neurociência diz, mas não é só isso. O resultado final, a conta não fecha, falta. O resultado da nossa subjetividade está mais além disso. Não é tudo concreto. E como falava o Lacan, né? Às vezes eu penso com os pés. Exato. Quando ele fala isso, o que quer dizer? Quer dizer que não é aqui, que o pensamento não está dentro da cabeça, ele está fora, ele está nas palavras. Exato. As palavras são simbólico e o inconsciente fica entre as palavras, né? Está na linguagem, está no falado. Exato. Não é porque tem gente que vai pensar, cadê o inconsciente, né, dentro do cérebro, né? Sabe, essa coisa de cadê o inconsciente? Onde que a gente acha isso? Onde que a gente acha? Está dentro das palavras, né? Quando a gente fala conscientemente uma coisa e o inconsciente está dentro dela. O inconsciente está por trás. Por isso que a psicanálise trabalha com as palavras, com a fala, porque é onde está o inconsciente. Senão abriria a cabeça e iria procurar, né, onde está o inconsciente. Exatamente. E o inconsciente é muito isso, é muito do som. E às vezes é realmente assim, do som, do fonema, né? Do significante. Quando você aprende o idioma, por exemplo, está no início, você presta atenção em cada palavra que você está falando. Então, geralmente você lembra, você quer falar alguma coisa, você pensa na sua língua mãe, né? Sua língua materna. E você vai traduzindo, né? Na outra língua. Aí, treinando assim, chega um momento que tem certas palavras que elas começam a chegar sozinhas. Não precisa mais pensar na sua própria língua, né? Porque elas se encaixam com as outras. São, por exemplo, expressões, né? Aí são coisas que já não passam mais pela língua materna, né? Porque elas estão já numa cadeia de significantes e elas estão saindo assim. Exatamente. E o mais louco, né, que eu adoro viver essas coisas, é quando de repente você falou na língua, uma outra língua, e você não lembra mais que palavras você usou e se eram as palavras certas. Porque já saiu e você nem sabe como você fez isso. Exato, pronto. E isso que você falou é a experiência que os psicanalistas propõem aos analisandos na análise, só que através do português. Porque é essa experiência que quando a gente fala um outro idioma, que quando a gente veio, a gente falou, que tem que acontecer na análise. Quando a gente vê, na verdade, quando a gente se dá conta, escutando, que a gente associou uma coisa com a outra, às vezes a pessoa nem vai se dar conta, mas aí a função do analista é dizer, olha, você tá vendo que tem isso a ver com isso? Que daí a pessoa, nossa, olha só, eu falei isso? Como que eu falei? É basicamente isso. Tentando ilustrar de uma maneira mais... Mas é legal, hein? Exatamente. É igual ontem mesmo, eu falei com sua mãe alguma coisa, que eu falei, nossa, como é que eu sei falar isso? Não, eu sei que eu sei falar isso, eu lembro de uma aula mas eu não fiquei aqui procurando na cabeça a aula que eu aprendi, o passado, não sei o que lá das quantas, pra falar. É isso.
E nos idiomas a gente sempre aprende um significante, uma palavra com a outra, porque fica mais fácil de associar do que uma palavra só, do que você usar só uma palavra. Geralmente todos os idiomas têm isso, é uma palavra com outra. Isso né? eu tive uma experiência com um aluno, ele foi alfabetizado, ele é brasileiro, foi alfabetizado na França. Então ele tipo assim, da adolescência, início da adolescência dele, morava na França. Então ele é brasileiro, mas ele fala francês sem sotaque. Sim. E ele fala. Ele consegue ter uma conversa normal, ele não tem sotaque nenhum. Mas se eu perguntar para ele, e geralmente nunca falei com ele em português. Mas se eu paro e eu pergunto para ele uma palavra simples, por exemplo, como você fala agora em francês? Muitas vezes ele nem sabe, não sabe responder. Porque ele não foi que ele falava português e aprendeu o francês. Ele já praticou o francês quando era criança. Então, ele sabe falar as coisas, ele tem uma ideia, ele sabe expressar. Ok. Mas se pergunta para ele uma coisa específica em português, como você fala essa palavra? Bom, muitas vezes ele vai saber, mas muitas vezes palavras simples, nem complicadas. Agora, já, ainda. Essas palavras especificamente, ele demora muito para responder ou às vezes nem sabe. Aí eu começo a falar em francês com ele e ele, sem saber, vai falar a palavra. Uma coisa que tem muitas pessoas, principalmente às vezes, né? As pessoas, os meus analisandos, nossa, mas você lembra disso, daquilo, porque às vezes é importante ajudar a associação, né? Ou então, às vezes, quando fala algo da memória, porque é difícil lembrar de algo. Eu sempre explico isso, que uma coisa é você lembrar, fazer isso, buscar pontualmente ali aquilo. Outra coisa é você lembrar por associação. Muitas vezes você precisa ir retomando o fio da meada, igual a gente fez aqui. A gente não lembrava muito bem o que ficou da gente falar. E a gente foi falando e a gente se lembrou por uma questão de associação, porque a memória ela é associativa. Às vezes precisa vir várias coisas para aparecer o que você quer. E isso acontece com as lembranças. É preciso que a pessoa fale, conte várias histórias de repente para chegar naquela história traumática. E aquilo vai às vezes precisar de tempo. Mas isso nada mais é do que você tá usando sua linguagem, sua memória. Né? Onde que está a memória? A memória está intrinsecamente ligada com a linguagem. Memória é linguagem. Mas também é porque a gente pensa sempre que a memória é uma imagem mental. Também é. Mas às vezes a gente acessa a imagem mental através da linguagem e vice-versa. Também acontece. E isso tudo é fantástico, porque isso é do ser humano, né? Isso é a questão existencial que a gente... É simples, mas é tão valioso e a gente às vezes esquece disso. Poderia ser uma boa conclusão, né? Exato. Vai ter que terminar esse vídeo, né? Vamos ter que terminar, senão vai ficar um vídeo enorme. É um vídeo assim que não tinha nem pé nem cabeça, né? Nem cabeça, exato. Era falar da psicanálise, em 2025. Exato, porque quando nós começamos a conversar foi em 2019, de lá pra cá muita coisa aconteceu no mundo, está acontecendo, e também na psicanálise. Então, de uma certa forma, é fazer algumas confabulações, mas lembrar também da importância do rigor, da técnica, que a psicanálise ela é estruturada, os psicanalistas têm que correr atrás de fazer algo mais rigoroso, técnico, mas claro, né, sem perder aí alguns aprimoramentos, considerando, né, os contextos de cada cultura, mas é possível fazer muita coisa para a psicanálise no presente e é possível que a psicanálise faça muita coisa no presente, para que daí venha um futuro, que a gente não sabe. Isso mesmo. Exato. Ok. Pois bem. Oui. Tchau, tchau. Tchauzinho.